A alma carrega em si os arquétipos criados pelos arcontes, a alma carrega em si tudo, Maria Regina. A alma carrega em si toda a realidade, toda a plenitude, a totalidade de todo o universo criado, todo o cosmos, toda a estrutura do mundo divino está presente em nós. Isso é que os gnósticos estavam querendo mostrar para a gente. Quando a gente está estudando esses metafísica, mitos de criação, camadas do mundo, emanações, os vários éons e tal, isso é para falar com a gente. É um diálogo da alma com o simbólico para acessar as realidades que, na verdade, estão dentro de nós. Então, para o gnóstico, a totalidade, a plenitude está em nós. E por isso que a ênfase é o autoconhecimento. Mas autoconhecimento não é conhecer os seus gostos, sua personalidade, seu mapa astral, a sua carta do tarô, a sua gema do dia, o seu santo, o seu orixá. Conhecer a si mesmo é se libertar de todas essas camadas de personalidade e conhecer essa realidade que transcende todas as coisas e essa verdade que está em nós. E que quando a gente conhecer essa verdade, a gente vai ficar deslumbrado, maravilhado e não provará mais a morte. É isso que o Evangelho de Tomé diz. A gente se liberta da morte, a gente se torna como Jesus se tornou, um vivo, porque está em nós. Daí que o gnosticismo se tornou, os gnosticismos, né, porque não existe muito consenso, mas se tornou perigoso para a manutenção de uma instituição burocrática, de controle populacional, de um povo, de uma cultura, de catequese, de hierarquia, de padre, de dízimo, de... Fica complicado quando você diz que a verdade está dentro de você e que o acesso espiritual é pelo Deus interno e a conexão com a tradição e com a linhagem de Jesus é pela conexão da alma e não porque você é membro dessa igreja ou daquela, aí fica complicada a manutenção no mundo, né? Inclusive a gente entender os arcontes como os regentes desse mundo, as coisas desse mundo. A gente fica lá brincando com as sombras do fundo da caverna e esquece do sol. O Adamastor falou, confundir luz com sombra é exatamente o que o Aldabaoth quer. Exatamente. A gente tem que ser esperto sem ser neurótico, sem ser conspiracionista, sem achar que tudo é uma grande conspiração, mas ser esperto, ser crítico, né? O que Aldabaoth quer, né? O que que as sombras querem, o que que a ignorância quer? Ela cria confusão mental, ela mistura, tá lá no livro do João, que não é meu, é do apócrifo, né? Tá lá. E Aldabaoth mistura luz com trevas, para que a gente não saiba mais distinguir uma coisa da outra. Quando a gente não sabe mais distinguir, tudo que brilha a gente acha que é ouro. Qualquer purpurina ambulante a gente fala, ah, mestre. E aí a gente vai indo e confundindo intoxicação mental com espiritualidade, confundindo vivência espiritual com paranoia, com pirotecnia astral, com sensações físicas. Ah, foi gostoso, fui numa vivência, tive uma catarse, eu chorei muito, foi muito gostoso, eu me senti. Espiritualidade não é sobre sentir e nem sobre descontrole emocional. É sobre paz interior, sobre autoconsciência. Então, às vezes, ok, você pode até ir num retiro, se for alguém legal, faz uma vivência legal, você tem, às vezes, momentos de catarse emocional. Às vezes é bom, dependendo, né? Mas isso não é vivência espiritual. Ah, eu atingi o samadhi porque eu senti o meu chakras. Você teve uma sensação no seu corpo astral, no seu corpo etérico. A gente tem que parar de confundir ouro de tolo, né? Os lobos em pele de cordeiro. Jesus estava para os discípulos dele já avisando, né? E é claro que todo mundo vai usar essa passagem para falar dos outros, né? O pastor evangélico vai falar que os lobos são os padres da igreja, o pessoal da Umbanda, os espíritas, esses são os falsos, né? Ele é o verdadeiro. Mas a gente tem noção de que até o Mestre Jesus já estava preocupado na época dele com aquilo que confunde, que se disfarça. Porque o verdadeiro mal, ele não parece malvado. Ele sorri para você, ele fala namastê, ele dá uma risadinha, ele fala que recebeu uma revelação, ele fala palavras doces, ele fica muito ofendido quando alguém faz alguma crítica, porque não pode falar mal, ai, tem que ser tolerante. Só que quando você é tolerante com o que faz mal aos seus amigos, você não está sendo amigo dos seus amigos. Então, bom, cada um com suas escolhas. Mas é isso que vai dizer aqui no Apócrifo de João.
Ah, olha só essa passagem, está na página 185 aqui do Gnóstico de João. Esse é o apócrifo de Nag Hammadi. Quando o arconte-chefe percebeu que a humanidade foi exaltada acima dele, ou seja, o ser humano possui a potência divina que ele, como mero construtor, não possui, e que a humanidade era superior a ele em pensamento ou na potencialidade da sua mente divina, então ele quis aprisionar a mente dos seres humanos, não sabendo que, sendo eles superiores em pensamento, ele não seria capaz de aprisioná-lo. Então ele elaborou um plano e amarrou os seres humanos a um destino amargo, e assim eles são amarrados ao destino dos arcontes. E o último aprisionamento que ele dá é que os arcontes começam a oferecer presentes para o ser humano. Eles conduzem as pessoas a grandes perturbações. E as pessoas morrem, tornam-se velhas e morrem sem ter tido verdadeira alegria. E morrem sem ter encontrado a verdade. E assim toda a criação se torna escravizada. E os frutos, né, que os arcontes dão, eles são lustrosos, sedutores, brilhosos, parecem agradáveis aos sentidos. E eles dão presentes para a humanidade para fazer a humanidade se distrair, ficar cada vez mais esquecida da sua origem no reino divino, da sua origem na alma, da sua origem no espírito. Né? Então, a imagem dos gnósticos é essa, que as forças do mundo fazem de tudo para distrair a gente, inclusive fazendo a gente se afundar em coisas que eles vão vender como ensinamento espiritual, mas que não é. Mas eu quero que cada um encontre o seu ponto de reflexão e de discernimento e de senso crítico, né? Sabendo que não existe armadilha maior do que vender como espiritualidade, ou como caminho, ou como iluminação, algo que não é. E aí muitas almas ficam aí, encarnação após encarnação, totalmente amarrada em grupos, em egrégoras, em desvios, e não encontra a eudaimonia, a verdadeira felicidade, não encontra a paz, não encontra o saciar da sede espiritual, né? Fica cada vez mais neurótico. Então, é um cuidado aí que a gente tem que tomar.